Hoje, um dos grandes problemas é se falar acerca do ressentimento psicológico. O ressentido, ele iguala todos perante ele. Ele não aceita em que o outro seja melhor. Se o outro é melhor por uma questão de mérito, isso o fere. Porque o ressentido, ele tem uma característica a igualar tudo por baixo. Por isso que todo ressentido, na verdade, ele é medíocre, né? Mas a palavra medíocre não no tom pejorativo, mas aquele que está na média. Então ele se sente muito ofendido, alguém, né? Ele se sente ofendido quando alguém é melhor do que ele vê como uma ameaça à sua integridade. Com isso, ele começa a estabelecer indignação, não ódio. Na mente do ressentido não há ódio. E se há ódio, há um ódio justificável. O porquê? Porque ele sente, na verdade, que foi tolhido e que perdeu a sua liberdade e a sua capacidade de expressão. Então, como ele não consegue superar a outra pessoa de um modo totalmente direto, né? Se colocando, né, como eu posso dizer, se colocando, por exemplo, no campo de batalha para verificar as potências de força se são iguais ou não, ele se recua. Ele se recua porque ele tem uma capacidade intelectual superior, ele se sente superior. Ele não se coloca como prova, mas sim ele se coloca acima do outro, criticando o outro. Não, né, agindo dentro do mesmo campo, provando a mesma força. Ou seja, enquanto que um é livre de si, o outro se torna escravo daquele que é livre. Você vê que tem até uma certa similaridade com a filosofia de Nietzsche, quando ele trabalha a moral do senhor e a moral do escravo. Ayn Rand, no seu livro Delírios do Coletivismo, ela diz que o invejoso ele é ressentido mediante a habilidade do outro, porque o outro sabe trabalhar muito bem com os elementos que a natureza lhe deu e que o outro está lutando pelo seu lugar ao sol. O ressentido, ele tem uma característica muito particular. Pelo fato dele se sentir merecedor, ele não precisa lutar para conquistar. Ele se sente superior e, mediante a sua sensação, ele tem o desejo, né? Ele tem a necessidade que esse desejo que ele já tem, né? Que ele receba todas as benesses. Por quê? Porque para o ressentido, o desejo está muito ligado à sua necessidade de completude. É como se fosse algo que lhe pertencesse, não que ele estivesse lutando por algo que ele deseja. Então, o ressentido ele sempre tem um pé atrás. Então, quando ele olha uma pessoa que é igual a ele comete uma atitude chamada de dispepsia, que Ronaldo Giacoia fala no seu livro Ressentimento. O que significa essa dispepsia? Ele se corrói em ver o sucesso do outro. Aí, a partir daí, ele começa a estabelecer uma espécie de ódio, mas sim um ódio do bem. Por quê? Porque o outro tem mais capacidade, o outro mais é adaptativo, o outro se lança ao desconhecido. Enquanto que o ressentido, por essa característica que ele tem de se sentir superior, ele prefere palpitar, na verdade, ao invés de se lançar nesse campo para mostrar o quão ele é bom. Mas o ressentido, ele somente é bom no campo das ideias. Porque quando ele vai, por exemplo, se pôr à prova, na realidade, ele se falha. Porque a ideia, quando ela não tem nenhum obstáculo, ela se torna perfeita. Né? O seu ideal, o seu campo imaginário é totalmente perfeito.
Mas quando a pessoa se coloca, por exemplo, à prova, ela vê que o seu plano, a sua ideia, essa sua concepção de mundo imaginário é totalmente contra. Então é por isso que na mente do religioso o mundo conspira contra ele, para que ele nunca prospere nos seus desejos e com isso ele tem um sentimento de ódio imaginário em relação à pessoa ou relação ao mundo. Por quê? Porque pelo fato dele não se pôr à prova, ele sempre vai imaginando, sobrepujando a outra pessoa de uma certa maneira, ou sobrepujando ao mundo. Então é por isso que para essa pessoa o mundo não é digno, né, de uma pessoa igual a ele. Então por isso que o seu mundo é totalmente hermético, fechado, e a sua natureza é totalmente ressentida e invejosa. Se vocês estão gostando, né, dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, né? Dê um botão no like, se inscreva no canal e ajude o nosso canal que ainda está pequenininho e que precisa crescer, né? Eu conto com carinho, viu? E o apoio de todos e até a próxima.